Oi, pessoal. Meu nome é Mauro Korn, sou professor da Universidade da Bahia, do curso de licenciatura em Química, e estamos trabalhando com essa disciplina, nessa oferta especial no final do ano de 2020, da disciplina Equilíbrios e Solução, e vamos tratar nessa aula do balanço de massa. Vamos lá. Já foi bastante bem explicado em aulas anteriores que a consideração analítica corresponde à concentração da solução que foi preparada pelo analista, químico, técnico, auxiliar de laboratório ou qualquer outra pessoa ou máquina. Então, no momento que mistura um sal com água e esse se dissolve, formando uma solução homogênea, a concentração daquele sal é denominada de concentração analítica. Da mesma forma, isso vale para um ácido, isso vale para uma base, sem problema nenhum. Essa solução pode ser preparada a partir da dissolução, pode ser preparada a partir de diluição, seja lá como for. Essa concentração analítica é perfeitamente calculada a partir reconhecendo a quantidade de substância e o volume final aonde ela se encontra, ok? Assim, se para preparar a solução de ácido clorídrico numa certa concentração desejada, foi tomada a alíquota de 10 ml de uma solução 0,2830 mol por litro de HCl com uma pipeta volumétrica. Essa alíquota foi transferida para um balão volumétrico limpo com capacidade para 100 ml. Em seguida, o volume foi completado com água até o menisco e, então, o balão volumétrico foi fechado com tampa apropriada e agitado vigorosamente para garantir a perfeita homogeneização. A pergunta que tem aqui é: qual é a concentração analítica da solução ácida preparada após a diluição? O cálculo é muito simples, né? Nós sabemos que a concentração final vezes o volume final é igual à concentração inicial vezes o volume inicial. Nós sabemos que a concentração inicial é 0,2830 mol por litro de HCl. Conhecemos o volume inicial, que é o volume da alíquota, da pipeta, que é de 10 mililitros. Sabemos o volume final, que é o volume do balão volumétrico, que é de 100 mililitros, e a partir daí podemos calcular a concentração final após a diluição, e essa concentração final ela vai ser 10 vezes menor do que a concentração inicial, ou seja, a solução de ácido clorídrico original, que estava na concentração de 0,2830 mol por litro, foi diluída 10 vezes, passando a ter a concentração de 0,02830 mol por litro. É bem tranquilo, como vocês veem, fazer esse cálculo, essa determinação da concentração analítica. Sabendo quanto tem de soluto, sabendo o volume final de solução, é muito simples de fazer os cálculos. Vamos em frente. Qual seria a equação do balanço de massa para a solução aquosa de ácido clorídrico preparada após a diluição? Vamos lá? Então, a concentração de ácido clorídrico vai ser igual à concentração de íons cloreto em equilíbrio. Ou seja, vai ser igual, a concentração de cloreto no equilíbrio vai ser igual à concentração analítica do ácido clorídrico, ou seja, 0,02830 mol por litro. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o ácido clorídrico é um ácido forte. E o ácido forte, ele é completamente dissociado. Eu preciso ter em mente as teorias ácido-base de Arrhenius, as teorias ácido, depois ter em mente as teorias ácido-base de Lowry-Bronsted, para poder entender e formular essas equações de balanço de massa. Vamos em frente. Estaria correto expressar a equação de balanço de massa para essa solução aquosa de HCl como sendo a concentração analítica do ácido igual à concentração do íon hidrônio no equilíbrio? A resposta é não. Hipótese nenhuma. Por quê? Por causa do seguinte: eu tenho duas fontes de íons hidrônio. Uma que seria o ácido clorídrico e o outro que seria a água, o solvente. Então, eu não sei dizer se aquele íon hidrônio ele é proveniente de um ou de outro, mesmo porque eu tenho um sistema em equilíbrio. Aquilo que não tem... Então, o íon hidrônio ele pode ter duas origens.
A única espécie, nesse caso, que não pode ter duas origens é o íon cloreto, e por isso ele será usado para representar o balanço de massa e não o íon hidrônio, como sugerido aqui. Vamos em frente. Suponha a situação na qual foi preparada uma solução aquosa de cloreto de amônio, é o NH4Cl, na concentração de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Você saberia escrever as equações de balanço de carga? Oi? Espera aí. Por que está escrito equações de balanço de massa e não a equação do balanço de massa? Quer dizer que tem mais do que uma equação do balanço de massa? Ué, eu me lembro que no caso do balanço de carga, só vai existir, para cada situação, vai existir apenas um único balanço de carga. Mas no balanço de massa pode existir mais do que um? A resposta é sim. Nesse caso, existem duas equações de balanço de massa. Uma equação relacionando a concentração analítica do sal, do cloreto de amônio, com a concentração em equilíbrio do íon cloreto. E outra relacionando a mesma concentração analítica do sal com a concentração em equilíbrio do cátion amônio. Olha que interessante isso. Quais seriam essas duas equações do balanço de massa? As duas equações seriam essas. Concentração do sal é igual à concentração do cloreto, e a concentração do sal vai ser igual à soma da concentração do íon amônio mais a concentração do hidróxido de amônio. Mas, espera aí, da onde apareceu esse hidróxido de amônio? Como é isso? Por que que um aparece? Por que no caso do cloreto aparece um único termo e no caso do amônio apareceram dois termos? Estranho isso. Vamos à resposta. Que tal se ao invés de eu te responder, você se perguntasse a respeito da força do ácido e da base, que são os geradores dos íons cloreto, no caso o ácido clorídrico, e do íon amônio, que no caso é o hidróxido de amônio. Lembra você que o ácido clorídrico é um ácido forte e em meio aquoso ele está completamente dissociado. Já o hidróxido de amônio, ou amônia, é uma base fraca e está parcialmente dissociada. Assim, os íons amônio, por serem derivados de uma base fraca, são capazes de provocar hidrólise, quebra da molécula de água, para se combinar com os íons OH- e levarem à formação de hidróxido de amônio. Assim quer dizer que a concentração do sal seria a soma, ou ele está como amônio livre, ou ele se combinou com hidróxido. E pode acontecer de ter mais um e outro? Sim. Isso nós vamos ver um pouco mais adiante. Quer dizer, então, que será necessário conhecer a força dos ácidos e das bases para poder montar os balanços de massa? Sim. Mas é só isso que precisaria saber com antecedência? Olha, por hora sim. Mas irão acontecer novos equilíbrios onde vão surgir novas situações. Essa brincadeira foi uma brincadeira que eu gosto de usar em aula para falar sobre esses eletrólitos fortes e fracos, que é os juntos e separados. Imagina, aqueles que estão separados são aqueles que são valentões e conseguem viver independentemente um do outro. E o junto é aquele que ele não, em algumas circunstâncias ele prefere estar ligado, mas nem sempre ele está ligado. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui essa dupla, que é o Batman e Robin, e eles estão juntos, mas nem sempre você encontra o Batman sozinho, ou seja, ele tem essa característica de eu tenho filmes do Batman associados com o Robin e tem filmes do Batman em que ele está sozinho. Portanto, é como se ele se comportasse como sendo um eletrólito fraco. Tem um outro exemplo aqui, em que eu tenho Caruru e Vatapá. Esses daí estão sempre juntos. O serve um aparece, o outro aparece, um aparece, mas também não sei se é assim. Por exemplo, quando eu vou comer meu acarajé, eu gosto do vatapá, mas o caruru me parece meio estranho dentro do acarajé. Pelo menos essa é a minha opinião.
Então, nem sempre eles precisam estar juntos, podem estar juntos, como na festa de Cosme e Damião, quando oferecido nos carurus, mas o vatapá pode aparecer separado, acompanhando outros pratos. Fora da Bahia, ele comumente aparece acompanhando uma variedade de pratos, até macarrão, acreditem. Tem uma outra dupla, essa parece que não se desgruda, né? Que é esse senhor e a cloroquina. Parece que um vive do outro. Mas ó, esse senhor tem a família dele que não tem necessariamente a ver com a cloroquina, mas a cloroquina está no coração dele. Parece também se comportam como uma coisa que estão sempre muito ligados mas não necessariamente irão aparecer um com o outro. Se você tiver um problema de malária, você é capaz de comprar na farmácia cloroquina sem precisar vir acompanhada desse senhor. Aqui tem um outro exemplo muito interessante. Eu tenho a foto de um grande músico chamado Mozart e de um indivíduo que está em cima de um trio elétrico chamado Igor Canário. Eles fazem, os dois são músicos, eu não sei, eu não vou chamar. Perto de Mozart, esse rapaz não faz música. Então eles devem estar em universos paralelos, em universos, na verdade, bastante santos que não se cruzam. A música de um não cruza com a música do outro, completamente separados. O Mozart é suficientemente forte para não precisar do Igor Canário. Opa, apareceu esse senhor de novo, e agora com a Rede Globo. Olha, ela subsiste por enquanto, ele também subsiste, já são 2 anos de briga após briga, e parece que os dois estão sobrevivendo, um completamente separado do outro. Então, nessa brincadeira de junto e separado, eu acho que eu consigo dar uma ideia dos valentões e daqueles que precisam estar ligados. Se ele não está ligado a essa marca, ele deve estar ligado a outras marcas, provavelmente. Bom, voltando à questão dos eletrólitos fortes e meio aquoso, os eletrólitos fortes e meio aquoso são aqueles que estão completamente dissociados e se mantêm estáveis, mesmo desacompanhados, separados. Enquanto que os eletrólitos fracos e meio aquoso estão parcialmente dissociados, ou seja, uma parte deles pode permanecer associada junto, enquanto que uma fração está dissociada, separada. Okay? Os eletrólitos podem ser fortes ou fracos, e aqui ele me dá exemplo de ácidos que podem ser fortes e fracos, os sais solúveis se comportam como eletrólitos, mas vamos em frente. Quais são, afinal das contas, os ácidos estabelecidos como os ácidos fortes? Como ácidos fortes eu tenho, por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico. Mas, por um acaso, o ácido fluorídrico é um ácido fraco. Não esqueça que o flúor é um elemento altamente eletronegativo. Então, ele atrai o hidrogênio com muito mais força. Então, o hidrogênio fica com dificuldade de separar do flúor, devido à elevada eletronegatividade do flúor. Quer dizer, então, que espécies mais elementos mais eletronegativos também podem gerar ácidos fracos? Vamos dar uma olhada. Eu tenho um exemplo aqui do ácido cianídrico, que é um ácido fraco, bastante fraco. A água, olha, o oxigênio é bastante eletronegativo. Um outro exemplo é o ácido sulfídrico, em que o enxofre está na mesma família que o oxigênio, família dos calcogênios, e se comporta de forma parecida. Vamos ver um outro exemplo aqui, agora ácido forte. Mostra aqui o ácido sulfúrico. Mas esse, no caso, o ácido sulfúrico aqui, ele é um oxiácido. Ou seja, eu tenho, diferentemente do ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico e fluorídrico, por exemplo, o ácido sulfúrico ele tem hidrogênio, um elemento que não é nem hidrogênio nem oxigênio, e que no caso é o enxofre. E existe uma regra, não é lá muito rígida, mas vamos lá, uma regra que diz que se a diferença entre o número de oxigênios pelo número de hidrogênios for maior ou igual a 2, ele é um ácido forte. Se for menor do que 2, se for 1, é um ácido intermediário, e se for 0, é um ácido fraco. Ok, nós aqui estamos trabalhando apenas se ele não é forte,
Se ele não é completamente dissociado, então ele é parcialmente dissociado, e aí é melhor nós classificarmos. Eu sugiro que classifiquemos ele como ácido fraco. Então vamos lá. Primeiro pensando no ácido sulfúrico, e aqui eu tenho o ácido sulfuroso, o ácido carbônico, o ácido fosfórico e o ácido bórico. Como é que vocês concordam que esses ácidos sulfuroso, carbônico, fosfórico e bórico sejam ácidos fracos? Vamos lá, pegando aquela ideia, aqui eu tenho ácido sulfuroso, eu tenho 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, menos 2 hidrogênios vai dar 1, então fraco. 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, 1, fraco. 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, 1, fraco. 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, 0, portanto, fraco. Vamos ver outro exemplo. Ácido nítrico, senhores. Ácido nítrico, eu tenho 3 oxigênios e 1 hidrogênio, diferente, a subtração dá 2, portanto, forte. Parece agora esse outro ácido, o ácido nitroso, onde eu tenho 2 oxigênios menos 1 hidrogênio, dá 1, portanto, fraco. Aqui eu tenho exemplos de outros oxiácidos. Por exemplo, aqui ácido perclórico e ácido clórico, em que, no caso do ácido perclórico, ele ficaria, eu tenho 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, 3, portanto forte, e no ácido clórico eu tenho 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, dá 2 a subtração, portanto forte. No caso aqui eu tenho o ácido cloroso e o ácido hipocloroso. O ácido cloroso, 2 menos 1 dá 1 e 1 menos 1 dá 0, portanto, estariam classificados como ácidos fracos. Pegando um outro exemplo, em que esse elemento diferente é o iodo, aqui eu tenho o ácido periódico, e aqui eu tenho o ácido iódico, da mesma forma, 4 menos 1, 3, forte. 3 menos 1, 2, portanto, forte. E aqui eu tenho o caso do ácido hipoiodoso, 1 menos 1, 0, portanto, fraco. Aqui tem um outro exemplo de um ácido fraco, mas aqui vamos pensar um pouquinho. Aqui eu tenho esse ácido chamado ácido oxálico. 4 menos 2 dá 2. Por que ele não está como ácido forte? Chama atenção que é o único caso aqui, esse caso aqui, que quantos átomos do elemento diferente de hidrogênio e oxigênio eu tenho? 2, ok? Então, a subtração deu 2, dividido por 2, 1, portanto, fraco. Se aqui fosse 1, ou seja, eu tenho como levar em conta os átomos diferentes, o número de átomos diferentes de oxigênio e hidrogênio para poder fazer essa avaliação. Outro exemplo de ácidos fracos seriam os ácidos carboxílicos, além desse, como ácido acético, ácido cítrico, ácido tartárico, ácido lático, ácido maleico, todos aminoácidos. Então, uma variedade enorme de ácidos que são considerados, que devem ser entendidos como ácidos fracos. Pensando aqui em relação às bases agora, temos bases fortes e bases fracas. As bases fortes são aquelas bases de metais alcalinos e de metais alcalinos terrosos, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio. Todas essas bases são ditas bases fortes e são bases que são solúveis em água. As bases fracas, eu tenho o hidróxido de amônio, que é uma base que nós exemplificamos há pouco, que é uma base solúvel em água, e base dos demais íons metálicos. As bases dos demais íons metálicos, elas são pouco solúveis em água, ok? Além dessas, eu tenho outras bases fracas, como as aminas, a piridina, entre outros. Ficamos